Você vê como as duas bestas trabalham em cooperação? A segunda besta, que então no final se encarna, se torna o falso profeta, é o que dá apoio ao anticristo, é o que dá apoio à primeira besta. E já no primeiro século acontecia isso. Apocalipse vale para todas as épocas. No primeiro século, o sacerdote pagão, o sacerdote idólatra, exigia que o imperador fosse adorado. O imperador, o anticristo da época. E para fazer o imperador ser adorado, o sacerdote pagão supostamente fazia milagres. Ninguém sabe se eram verdadeiros ou falsos, alguns acham que eram embustes. Mas ele fazia descer fogo do céu diante das pessoas também. Alguns acham que isso eram táticas mágicas que os sacerdotes pagãos faziam na época. Vai saber se não era de verdade. O fato é que os sinais seduziam as pessoas na época do primeiro século para adorar a primeira besta, o império, como vai seduzir em todos os tempos. E então chega a parte final do texto, quando há o último e derradeiro desafio. A segunda besta, a falsa religião, impõe uma marca sobre os homens. Diz aí, a todos no verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Essa segunda besta, o falso profeta, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Os cristãos ficam pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá, como se em algum momento lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa e na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvas. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa e falaciosa. A marca da besta está em atuação desde os tempos de João. As pessoas têm sido marcadas há muito tempo. E hoje também são marcadas com a marca da besta. Mas antes de ver a marca da besta, temos que lembrar que Deus marcou os seus antes. Se o dragão marca os seus, Deus também marca os seus. No capítulo 7 mesmo, aí de Apocalipse, foi dito que aqueles anjos destruidores não deviam fazer nenhum mal à terra enquanto Deus não marcasse, não selasse na fronte os seus escolhidos. Todo mundo recebe uma marca neste mundo. Todos. Uns recebem a marca de Deus, outros da besta. Os que recebem a marca da besta são aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida não receberão a marca da besta. Mas precisam provar isso. Através do quê? Santidade. Santidade. Fronte e mão representam o quê? Intelecto, vontade, pensamentos, ação, atitudes, feitos, realizações. Ser marcado na fronte e na mão quer dizer que tudo que você pensa e faz, toda a sua vontade e ação, estão condicionados, escravizados aos interesses da besta, aos interesses do dragão. Significa que você é um cidadão deste mundo, um fiel servidor da besta. Receber a marca da besta para os cristãos do primeiro século, sabe o que era? Ir às praças públicas e adorar o imperador.
Era isso para eles. Até porque, se eles não fizessem isso, eles perdiam o emprego. Eles perdiam o direito de negociar. Não comprava, não vendia. Estavam fora da sociedade. Se eles não aceitassem o padrão da sociedade maligno, o padrão maligno da sociedade, eles estavam fora da sociedade. Quanto ao número, meus irmãos, 666, tentativas infinitas são feitas para tentar entender. O mais provável é que João esteja usando uma técnica enigmática do primeiro século, conhecida como gematria. A gematria consistia em atribuir valor numérico às letras e então somar quanto que dava, né, o valor de um nome, por exemplo. Qualquer nome, qualquer palavra, nesse sentido, pode adquirir um valor numérico. Por exemplo, A1, B2, C3, D4. Até o Z, que vai ter, não sei se é 22 ou 24. Não sou muito bom de matemática. Isso não é matemática, né? Você soma as letras, os números representantes das letras, e você chega a um número. Então, o seu nome tem um número, e talvez pode dar 666. Vai saber, né? E alguns nomes no primeiro século eram famosos por ter esta soma. Um deles era Nero César. Nero César, a soma dos números das letras do nome Nero César pode chegar a 666. A conta é um pouco complexa porque você precisa pegar o nome Nero César em grego, transliterar para o hebraico e então somar as letras. Fazendo isso, chega-se numa forma defectiva do nome, é verdade, mas encontrada em alguns manuscritos antigos. Você chega ao número 666. Porém, Nero estava morto já há quase 30 anos. Ele morreu em junho de 68, do primeiro século. Então, de certa forma, não podia ser Nero. Muito embora o imperador que estava lá, Domiciano, era tido como um Nero ressuscitado, né? No sentido de que ele estava trazendo a mesma perseguição outra vez. E, curiosamente, o primeiro nome de Domiciano, que é Titus, ele chamava Titus Flavius Domiciano. O primeiro nome, Titus, na versão grega Teitan, somatória das letras, dá também 666. E muitos outros nomes foram propostos. Por exemplo, a palavra latino. Não é aquele aí, o cantor, né? Embora esse seja uma... Deixa, esquece. Não é o cantor, o povo latino, ou seja, Roma, né? Roma era povo latino, também a somatória. Alguns pais da igreja achavam que pudesse ser a palavra latinos, que a somatória também dava 666. Ou seja, muita coisa pode dar 666. O nome Hitler pode chegar também a somar 666. Se você contar as letras a partir de 100. A 100, B 101, assim por diante, também chega a 666. Nós concluímos disso que o Senhor não quis que ficasse claro exatamente quem era naqueles dias, né, o nome deste homem. Mas como muitas possibilidades existiam, incluindo César, Nero, incluindo César Domiciano, então é como se ele dissesse, eles estão por aí os representantes do dragão, os anticristos, que o próprio João disse que já estavam no mundo e que estavam por lá, mas falta o último, o final e definitivo, que não apareceu ainda, o anticristo escatológico. Ele não vai, necessariamente, colocar um carimbo na nossa testa. Mas ele, como todos os outros, tentará nos tornar adoradores da besta. Viver segundo o mundo, viver segundo o padrão do mundo. Meus irmãos, é simples.
Se você hoje quer e vive como um verdadeiro cristão, um crente verdadeiro, isso significa que você não mente, não sonega, não suborna, não entra nos esquemas do mundo. É fácil prosperar. Se você não faz o que o patrão manda, não falsifica o balancete, não mente ao telefone, não engana, daqui a pouco você não compra e não vende mais nada. A pressão do mundo é para que nós vivamos o vale tudo, para que sejamos adoradores da besta, para que vivamos segundo o padrão deste mundo. Não receber a marca da besta é manter a santidade, mesmo que custe o pescoço. É manter a santidade, mesmo que tenha prejuízos, e grandes até. Por isso nós lemos Romanos 12 na liturgia, que dizia: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Ele disse: não vos conformeis com este século. Não entra no padrão deste século. Não entre no padrão deste mundo. Isto é receber a marca da besta. É consagrar os pensamentos e as ações à besta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não pense conforme o mundo, pense segundo Deus. Pensai nas coisas lá do alto, Paulo diz aos Colossenses. Então você vive na verdadeira santidade, na resignação perante o mundo, o padrão do verdadeiro cristianismo. E finalmente sobre os 6. 6 representa na Bíblia o dia da criação do homem. O dia do homem. O número é o número de um homem, ele diz. Pode ser, então, lá também Nero, ou Domiciano, ou, com certeza, o anticristo final escatológico que virá. Mas no Apocalipse, 6 é ruim para o mal. Porque em todos os números 6 no Apocalipse, Deus destrói. No sexto selo, ele destrói 6 classes de homens. Na sexta trombeta, ele destrói os ímpios e perversos. Na sexta taça, ele derrama sobre os perversos da sua ira. Portanto, 6 também representa o juízo de Deus sobre as forças das trevas, que pagarão por tudo o que fizeram contra Deus e contra o seu povo. Tocaram na menina dos olhos de Deus, a sua igreja. Não ficarão impunes. Receberão também o juízo de Deus. O 666 aponta também para isso, para a certeza absoluta e definitiva de que Deus salvará seu povo, vingará seus algozes. Que Deus, meus irmãos, nos mantenha em perfeita santidade, longe do mundo, vivendo o verdadeiro evangelho, padrão não do falso que está por aí, que é o evangelho do dragão, mas o evangelho da palavra de Deus, onde Deus fala, e fala poderosamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.